Extermínio Templo dos Ossos. Esse filme vale a pena ver nos cinemas. Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho então no like. Então bora pro vídeo. Extermínio Templo dos Ossos acompanha Dr. Ian Kelson, um médico que estuda os efeitos do vírus e o mundo destruído. Ele observa os infectados. Dr. Ian Kelson percebe que alguns infectados são violentos, mas encontra o Sansão, que reage de uma forma mais calma e demonstra memórias e raciocínios. Dr. Ian Kelson observa o infectado com cuidado, tendo que entender como o vírus mudou a humanidade. Jimmy Criston é o vilão do filme, ele lidera um grupo violento e controla todos usando regras rígidas e punições. O Jimmy Criston vê Dr. Ian Kelson como um demônio, porque desafia suas ordens e a sua fé. As regras do Jimmy Criston são claras e todos devem obedecer, sem questionar e seguir as suas ordens. Quem desobedecer é punido. Spike está nesse grupo do Jimmy Criston, que ele demonstra o comportamento do bem, tentando agir corretamente, mesmo perto da violência. O filme mostra que existe um confronto entre os dois caminhos. O Brian Kelson busca proteger o que presta de bom na humanidade e estudar os infectados, que têm consciência e memórias e raciocínios, enquanto Jimmy Criston quer dominar todos pelo medo e obediência. O objetivo central do filme é mostrar que mesmo com vírus e a violência ao redor, o maior desafio é a escolha de cada pessoa entre fazer o certo ou se entregar à crueldade. Extermínio Templo dos Ossos é uma excelente sequência. Porém, se você caiu de paraquedas para ver essa sequência porque gostou do trailer e tudo mais, mas você não viu o filme anterior lançado em 2025, pode ser que esse no filme você vai ficar um pouco confuso pelos diálogos, porque não são tão explicativos, porque o filme entende que você já viu o filme anterior, então não é tão explicativos alguns diálogos, mas o interessante é você ver o filme anterior para você ter o maior aproveito nesse no filme do Extermínio. Porém, se você já viu o filme do Extermínio lançado o ano passado, você vai perceber que ele é ágil, muito tenso, com uma história muito envolvente, com uma violência bem interessante também, bem pontual, mas tem. Porém, nessa sequência, o Extermínio, primeiramente que é uma violência muito explícita que eu não imaginava que ia ter, mas você tem uma história um pouco mais lenta, mas muito envolvente, você tem sim momentos inusitados, é um filme extraordinário e crescendo nessa história do Extermínio, nesse universo do Extermínio. Então é um filme muito bom. Se você já gostou do filme anterior, que eu gostei, pode ter certeza que você vai gostar desse filme, porque você tem uma boa camada dos personagens, é sensacional demais. O interessante desse filme não é mostrar somente o personagem principal nas suas motivações, nas suas dificuldades, nos momentos tensos, mas também mostrar que existe um vilão muito perigoso, que é o grupo chamado Jimmys, que todo mundo utiliza o mesmo nome para não falar o seu nome real, então utiliza o nome Jimmys. Ao mesmo tempo, você tem momentos muito bons das suas atuações, nos seus diálogos. São personagens muito perigosos e muito violentos, que utilizam uma violência muito explícita. E depois a gente vê o Dr. Ian Kelson, que ele tenta descobrir alguma forma para que os infectados voltem como um humano novamente, ter consciências e tudo mais. Então esses dois lados é muito interessante. E o contato do Ian Kelson, quando encontra o Sansão, vê que é um infectado diferente, que tem uma consciência, você vê esse contato entre os dois, funciona muito bem no filme, é muito interessante demais. Porém, é um filme que eu gostei demais, mas é um filme que você tem que entender o seguinte, ele é um pouco mais lento e não vai ser tão dinâmico comparado com o filme anterior que foi lançado em 2025. Mas se você encarar com a proposta desse filme, você vai gostar demais, porque é muito interessante. E aliás, é um filme que tem menos zumbis em comparação com o filme anterior. Mas se você quer um filme com uma boa história, com bons momentos de suspense, momentos de violência muito gráfica, provavelmente você vai gostar muito desse filme. Quando você vê esses cenários apocalipse, tudo destruído, e você vai ter alguns momentos zumbis, mas são poucos momentos. Quando tem uma boa direção, os momentos bem frenéticos,
Mas o filme foca menos nos zumbis e foca mais na questão de que, mesmo no momento de apocalipse, que as pessoas poderiam se ajudar, é um momento que você tem que ficar sempre prestando atenção nas pessoas, que algumas pessoas podem ser do bem, outras podem ser extremamente do mal, com o pensamento de ferrar a pessoa, tirar a vida e etc. Então, um filme que é extremamente interessante na sua tensão, na sua atmosfera, e nessa questão de que o filme prioriza muito mais os seres humanos do que nos zumbis, isso me lembra bastante a série Walking Dead, porque nas primeiras temporadas foca muito na questão da sobrevivência nos zumbis, mas à frente da temporada você vai ter a questão muito da questão de outros seres humanos que não são confiáveis e você vai ter momentos muito inusitados. Porém, o Extermínio, Templo dos Ossos é um filme extraordinário, porque você vai ter um equilíbrio muito bom de uma tensão, de momentos inusitados. A questão dos seres humanos é muito bom, funciona muito bem eles, mesmo que em alguns momentos você fala, pô, eu queria que tivesse zumbis em alguns momentos, mas é tão bom a presença desses seres humanos, que é o grupo Jimmy's, que você vai querer ficar mais imerso, você vai querer saber mais deles, porque é interessante, né? Obviamente, quando tem a participação, os momentos zumbis, é fantástico demais. E quando tem o Dr. Ian Castle, no momento onde ele tem um suposto ritual, é uma coisa extraordinária, a sua performance é muito boa. É um filme assim, fantástico, fantástico demais. O filme tem uma excelente atuação, começando com Ralph Fiennes, que é o Dr. Ian Castle, que é um cara que tem uma excelente performance. Você vê que é um cara meio maluco, mas o que desperta ele de ver que os infectados pode, com algum antídoto, ser um ser humano novamente, é quando ele vê um infectado com um jeito que tem consciência. É dali que ele desperta. É uma atuação muito boa, com bastante peso do Ralph Fiennes. Porém, o Jack O'Connor, que é o Jimmy Crystal, que é o vilão desse filme, ele tem um grande peso, uma grande intensidade desse vilão, é muito bom, ainda mais que tem um grupo chamado Jimmy's. Então, assim, é um filme que você tem uma boa violência, um bom peso nos personagens, é extraordinário demais. É um filme que só com essas pessoas com os pensamentos diferentes, com as suas motivações, já é excelente. O zumbi nesse filme, você vai ver que nem precisa. Só tem um pouco, só falar assim, olha, estamos num mundo apocalíptico, onde tem zumbis. Mas se não tivesse, você não ia nem sentir falta, porque a intensidade desses dois personagens é incrível demais. A diretora do filme Extermínio, Templo dos Ossos, que também já fez as Marvels, A Lenda do Candyman de 2021, e a diretora é a Nia da Costa. O orçamento do filme Extermínio, Templo dos Ossos é por volta de 75 milhões de dólares. Você consegue perceber isso na tela dos cinemas pelos momentos de ambiente pós-apocalíptico, nos cenários muito interessante. Você tem a violência muito gráfica que funciona muito bem. E a direção dela é extraordinária, porque é uma direção muito fluida, mesmo que em alguns momentos são um pouco lentos, mas ao mesmo tempo você tem esse entendimento sobre o lado do mal e o lado do bem, os seus pensamentos e etc. É um filme muito bom e me surpreendeu positivamente. Ao mesmo tempo que, sem nenhum spoiler, no final é surpreendente, que pode dar um gancho para uma possível continuação desse universo do Extermínio. Se você gosta desse universo dos filmes do Extermínio, é bem provável que você vai gostar desse filme. Se você gosta de um filme com uma boa atuação, momentos inusitados, com uma violência mais explícita, mais gráfica, eu tenho quase certeza que você vai gostar desse novo filme do Extermínio. Então essa foi minha crítica do filme Extermínio, Templo dos Ossos. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, todo um like. Então falou e fui!